Uma boa noite a todos. Não é meu hábito manifestar-me quando não tenho algo para fazer, mesmo porque tenho mais do que fazer do que ficar dando passeios aqui no orbe terrestre. Mas como hoje o assunto, o tema, diz respeito à minha atividade, eu aqui estou mais ostensivamente. Mais porque o médium me arrastou mentalmente do que porque eu queira vir. Porque o médium pode, através do pensamento, atrair o espírito. E vendo a importância do assunto, decidimos vir, ainda que a nossa presença seja desnecessária, totalmente desnecessária. Haja vista, o que podemos acrescentar mais? Se eu fosse dizer mais alguma coisa, diria e vou dizer que há uma diferença, muitas diferenças, da época que eu era médico na Terra e agora. Poderia aqui dizer a vocês que pela amplitude que a sobrevivência da alma dá ao espírito, a amplitude de consciência, evidentemente, faz com que nós valorizemos muito mais a vida e a saúde. Mas, no meu caso em particular, uma diferença chama-me a atenção. O que eu fazia, e era muito comum à época para todos os médicos, andar com estetoscópio pendurado no pescoço, sempre à mão, para onde precisar. Então eu andava, até pela necessidade de utilização, com o estetoscópio para lá e para cá. A diferença é esta. Hoje, eu não ando com o estetoscópio daqui para lá. Eu ando com o Evangelho. Ainda que utilize o bisturi, o Evangelho do Cristo é um bisturi certeiro para curar todas as doenças. E o que é maravilhoso é que não é apenas os espíritos que podem fazer uso deste bisturi. Todos os encarnados também, médicos ou não. O Evangelho vai diretamente na raiz das doenças. O Evangelho do Cristo é o remédio mais eficaz para destruir as chagas da humanidade, como o orgulho, o egoísmo, o materialismo. Só existem doenças porque existem, moralmente falando, doentes. A doença no corpo físico é apenas a expressão do adoecimento espiritual, o adoecimento da fé, do otimismo, da coragem. Vivemos um momento difícil nesta pátria brasileira, que não é a minha pátria, mas é aquela que eu adotei para trabalhar. Mas nós que estamos aqui na vida espiritual, observamos que não é a crise econômica, a crise política, o desemprego, os maiores problemas do Brasil. Mas
a descrença, a falta de fé, a falta de expectativa. Os brasileiros têm que estar atentos, porque estão gerando na psicosfera do nosso querido país uma energia muito negativa, uma energia muito deletéria, uma energia que está adoecendo as massas. A crise da fé é muito mais grave do que a crise econômica. Porque os fluidos adoecidos, deletérios, que pairam no ambiente, na psicosfera, vão adoecer a muitos, estimulando as doenças se proliferarem. Mas vão dizer alguns, mas com tanto problema, o que é que o Senhor queria? Eu queria que vocês confiassem em Jesus. Eu queria, nesse momento, como vocês mesmos dizem, quando reclamam sistematicamente da vida, que lembrassem que se Jesus é o modelo, se Jesus é o governador, é porque Ele sabe como deve fazer. E nós deveríamos, já que somos cristãos, já que temos a visão mais dilatada, graças ao Espiritismo, enxergar o mundo de uma forma diferente. Que venham as lágrimas, em meio aos sorrisos, que venha a tristeza, mas que também venha a esperança. É inadmissível sabermos o que os senhores sabem e serem pessimistas, não terem fé. O que seriam dos cristãos primitivos se não tivessem tido fé? Por certo, teriam se sentido abandonados. Então Saulo de Tarso, na condição de Paulo, ao ser decapitado, poderia crer que Jesus havia abandonado. Então Pedro, ao ser crucificado, poderia desconfiar que o Cristo o abandonou. E todos aqueles cristãos que foram para os circos romanos, devorados pelas feras em nome do Cristo, poderiam dizer que Jesus os abandonou. Mas, segundo as narrativas evangélicas, os cristãos primitivos morriam cantando louvor ao Cristo. E se eles morriam sentindo as garras das feras, se eles morriam de forma tão dolorosa e morriam cantando, por que não podemos cantar apesar do desemprego? Por que não podemos fazer louvor ao Cristo apesar da corrupção? Por que não podemos continuar felizes, apesar das coisas não acontecerem do jeito e na hora que nós queremos? É no momento de guerra que percebemos o valor do soldado. Estamos em guerra. Não seja um soldado covarde. Vá para a frente de batalha e lute pelo ideal do Cristo, que renova as almas e direciona-nos para a paz e para a saúde que todos nós almejamos. E que este Cristo abençoe-nos a todos.